discutir, a gente se prolonga. A gente vai para o segundo bloco, tá? E aí, quem guarda a sua perguntinha aí você anota, porque não está... Eu critico hoje tá de guerra, rapaziada. Então, nós vamos para o segundo bloco, tá certo? Nós vamos agora com o tema de mobilidade. E nós, para falar de mobilidade, nós vamos convidar o Germano. Germano, ele é mestre em políticas públicas e ele fundou a COURB, que é um movimento, inclusive que nós fomos beneficiados, né? A cidade recebeu um planejamento de como ter a sua mobilidade urbana mais organizada. E você pode falar um pouquinho sobre isso, Germano? Chega aqui um pouquinho. E vamos convidar também o professor Joel Felipe, que ele é professor da Universidade Federal do Sul da Bahia, e ele é arquiteto, urbanista e pró-reitor de sustentabilidade e integração social. E ele também vai discutir o tema aqui junto com o Germano. Por favor, professor, muito obrigada. Vamos convidar os dois e o professor pode sentar aqui se quiser. A regra é a mesma, 20 minutos para vocês falarem. Fique à vontade. Se você pode falar sobre os indicadores, você tem 20 minutos. E professor, com os 20 minutos, a gente dá o tempo dos indicadores. E depois a gente abre para o debate, tá ok? Obrigada. Muito obrigada pela presença de vocês. A gente se sente honrada em tê-los aqui. Obrigada. Olá, tudo bem? Na verdade, eu não fundei o COURB, eu fiz parte do grupo de pessoas que fundou o COURB. Não posso levar esse mérito sozinho. Às vezes eles estão vendo ali, nesses milhares de pessoas todas assistindo, às vezes eles estão ali. Eu só vou rapidamente, então, antes de eu falar aqui, falar sobre os indicadores do Programa Cidades Sustentáveis relativos ao eixo melhor mobilidade e menos tráfego. Então, os indicadores que eles propõem para o município são número de acidentes de trânsito na cidade, número de atropelamentos, extensão de ciclovias e ciclofaixas, extensão de congestionamento, extensão de corredores exclusivos de ônibus, custo anual dos acidentes de trânsito, que é uma coisa bem relativa, a gente calcular, e também envolve um pouco de polêmico, porcentagem da frota de ônibus que tem acessibilidade para pessoas com deficiência, número de mortes no trânsito por ano, o orçamento do município destinado ao transporte público, se é que ele subsidia o transporte público, o peso da tarifa do transporte público no orçamento mensal do município, a proximidade que as pessoas moram da rede de transporte público, também tem que ser calculado, o tempo médio gasto de onde as pessoas moram para onde elas trabalham, e quanto da rede de transporte público que usa energias renováveis, né? Elétrica ou biodiesel, que também é considerado. Bom, esses são os indicadores. Antes de eu falar da apresentação, antes de eu falar um pouco do trabalho que o COURB fez, aqui em Ilhéus, eu acho que eu me obrigo a falar um pouco sobre o plano, sobre a Política Nacional de Mobilidade Urbana. Eu trouxe uma cola aqui, para colocar todo mundo mais ou menos na mesma página. A lei é bem curta, ela tem 10 páginas, mas eu destaquei alguns pontos só para todos nós entendermos o que é a mobilidade urbana na cidade. Ela divide o Sistema Nacional de Mobilidade Urbana, primeiro destacando tudo que faz parte da mobilidade urbana na cidade, que são os modos de transporte motorizados e os não motorizados. Então, carros, motos, ônibus, bicicletas, pedestres, patins, skates, tudo mais, carroças, e eles são classificados quanto ao objeto de transporte, são passageiros e cargas, quanto à característica do serviço, pode ser coletivo ou individual, e quanto à natureza do serviço, pode ser público ou privado, né? E parte da infraestrutura da rede de mobilidade urbana na cidade, tudo é parte disso, né? Então são as vias, metrovias, hidrovias, ciclovias, estacionamentos, terminais, estações, pontos para embarque e desembarque, sinalização viária de trânsito, equipamentos, instalações, instrumentos de controle, radares, tudo isso é parte do sistema de mobilidade urbana da cidade, calçadas.
Tudo isso. E essa lei aqui ela é fundamentada nos princípios, ela foi promulgada em 2012, e ela é fundamentada nos seguintes princípios, né? Acessibilidade universal, desenvolvimento sustentável das cidades, nas dimensões ambientais e socioeconômicas, a equidade dos cidadãos no acesso ao transporte público, a gestão democrática e um controle social do planejamento, de participação, audiências, segurança do deslocamento das pessoas, equidade no uso do espaço público e circulação, e eu queria falar também que ela possui os principais objetivos dela, destaquei aqui, são reduzir as desigualdades, promover a inclusão social. Preciso só comentar uma coisa nisso aqui, porque o transporte ele é muito importante no nosso dia a dia, talvez a parte mais importante, uma das pautas que são quase independentes de ideologia, assim, uma questão muito comum, né? Então, quando eu vou considerar onde eu vou morar na cidade, eu sempre considero o custo de moradia, o aluguel, mas eu também considero o custo de transporte que eu vou ter. E o tempo, né? Mas sempre essas duas coisas juntas vão ser intrínsecas do lugar que você escolher. Então você vai decidir morar mais na periferia, você vai pagar um aluguel mais barato, mas você vai gastar mais recursos, mais tempo para se deslocar até onde você trabalha. Tem gente que acaba não tendo a opção de avaliar o tempo por restrições financeiras. Então acaba que é só a soma de quanto que ela gasta para ir e quanto que ela gasta para morar. Então, com a Política Nacional de Mobilidade Urbana, uma das ideias era de reduzir essas desigualdades sociais através de uma rede de transporte mais democrática, né, mais acessível para as pessoas, independente das condições delas, integrando tarifas, integrando modos de transporte com o mesmo bilhete e tal, para reduzir as desigualdades sociais, né? E proporcionar melhoria nas condições urbanas, mitigação de custos ambientais e tal. Uma das coisas que fala de política tarifária também, ele fala rapidamente sobre déficit e superávit, que eu acho que é interessante rapidamente tocar nisso. Eu estudei nos Estados Unidos agora e é interessante comentar. Nos Estados Unidos, em média, os municípios, o custo das passagens de ônibus, que as pessoas pagam na passagem, só paga 25% do valor de operação do transporte público. Uma média essa. Em Nova York chega mais, porque todo mundo usa transporte público, porque não tem saída, é muito denso. Mas a maioria das cidades chega a 20%, 25%. Os outros 75% é subsídio do governo, né? Muito pouca gente usa transporte público lá, então o governo tem que subsidiar. E daí eu lembro que um dia na sala de aula, eu estava falando sobre transporte público, e a professora perguntou para a gente quanto que cada um de nós achava que devia ser subsidiado o transporte público, né? Eu vindo com a mentalidade acostumada com o Brasil, eu achava que o subsídio devia ser zero, né? Falei que o subsídio devia ser zero, e outro amigo brasileiro meu também falou que achava que o subsídio devia ser zero. E a maioria dos alunos lá americanos falava que o subsídio devia ser 100%, 80%, eles falavam isso, né? Aqui no Brasil, o subsídio ele é bem baixo. A maioria das cidades tem subsídio de 15%, né, 20%, mas ele é bem baixo. Toda a receita das passagens ela é voltada para pagar o sistema de transporte, falta muito pouco para... E o município vem e contempla isso. Acaba que o transporte público nosso é de muita baixa qualidade. Eu entendi isso lá quando eu não tinha carro, acabava usando o transporte público lá sempre. Ao longo do tempo fui refletindo sobre isso. Todos os ônibus lá tinham ar-condicionado, né? Todos os pontos de ônibus tinham mapas nos seus pontos, horários, planejos de horário, então era fácil de você se localizar. E daí quando você vem para cá, todos os pontos de ônibus tinham abrigo, sombra, né? E daí o que eu fui entender que isso era possível por causa do subsídio do governo, né? Então o governo subsidia muito o transporte público lá. Aqui isso poderia ser verdade. E na Política Nacional de Mobilidade Urbana aqui, ele até fala que os serviços dele tem que ter meta de qualidade, tem que ter pena se as metas não forem aplicadas, tem que ter identificação de receitas alternativas e complementares, por exemplo, receita de multa, né? Poderia ser voltada para o sistema para a política municipal de mobilidade urbana e tal. E daí uma das coisas que ele fala aqui, que são direitos dos usuários, que eu também queria comentar antes de falar disso aqui, é que o usuário tem direito de participar do planejamento da fiscalização, né? E ele tem direito de ser informado nos pontos de embarque e desembarque de forma gratuita e acessível sobre itinerários, horários, tarifas e modos de interação com outros modais. Isso é extremamente raro no Brasil, em qualquer cidade. Extremamente raro. Não tem um mapa assim, é muito difícil de ter. E coisa simples, né? Coisa que não exige custo, exige só organização.
aqui em Ilhéus, por exemplo, até na internet já não tem mais. Eu tenho os mapas porque eu salvei em 2012, quando a gente fez esse projeto, 2013. Eu salvei esses mapas, mas nem tem os mapas mais na internet, para o pessoal acessar. As pessoas sabem, assim, como se fosse do conhecimento comum, né? E, enfim, e outra coisa que o principal ponto para mim, não quero entrar muito no detalhe disso, mas o principal ponto da Política Nacional de Mobilidade Urbana é que ela estipula que municípios com mais de 20 mil habitantes têm que ter um plano de mobilidade urbana para receber recursos do governo federal. E isso aqui foi promulgado em 2012, era 3 anos de validade. Acabou que nenhum município fez isso. Quer dizer, alguns fizeram isso, poucos municípios fizeram isso. Eu até trabalhei no plano de mobilidade urbana de Palhoça, em Santa Catarina. Mas poucos fizeram isso e daí eles prolongaram por mais 4 anos agora. Acho que faz poucos meses, um mês, se não me engano, que eles prolongaram por mais 4 anos para esse plano acontecer. Então, assim, esse projeto, o CoURB, na verdade, ele nasceu quando a gente estava nos Estados Unidos, algumas pessoas nos Estados Unidos, algumas no Brasil, tinha gente na Colômbia. Era um monte de jovem, assim, de várias profissões. A Morgana, inclusive, fez parte desse projeto. Mas eram jovens de várias profissões que estavam tentando... O CoURB significa Instituto de Urbanismo Colaborativo. Nós somos uma organização sem fins lucrativos e tentamos auxiliar... Inicialmente era tentar auxiliar esses municípios com mais de 20 mil habitantes a fazerem esses planos de mobilidade urbana, sabe? Mas como a gente agregou pessoas que tinham outros interesses, com políticas de habitação, por exemplo, com política de resíduos sólidos, acabou que o Instituto se expandiu para políticas urbanas e planos urbanos em geral. E esse projeto que eu tenho aqui foi um dos primeiros projetos que a gente fez. Não, mas eu vou mudar porque isso aqui foi a outra apresentação que eu fiz. Tem bastante coisa aqui que eu quero pular. Eu quero só falar sobre o nosso plano, que é esse aqui. Então, o plano, na verdade, ele não foi só composto de